instituto do processo, dentro da teoria geral do processo. Vimos uma evolução histórica interessante aí sobre as teorias que predominam sobre a compreensão do processo. Muito resumidamente, a teoria da relação processual, do Oscar von Billow, a teoria do processo como procedimento incontraditório, do Hélio Fazalari, e o Cândido Dinamarco deu uma juntada e uma perspectiva muito interessante a essas duas teorias, dando, portanto, o grande ganho da teoria da entidade complexa do professor Dinamarco foi tratar essas teorias anteriores como conjuntas, como elas somando força para a compreensão do processo e não auto-excludentes. Aí eu disse que ficou assim predominou durante muito tempo essa teoria do professor professor Cândido Dinamarco, e nós tivemos uma mudança desde o Código de 2015, na verdade, ainda no projeto de elaboração do Código de 2015, aqui entre nós tivemos já diversas manifestações doutrinárias sobre uma nova perspectiva do processo. Eu fiz menção ainda há pouco à Escola Paulista de Direito Processual, que foi formada por Liebman quando ele veio para o Brasil, e aí eu disse que ele deu aula para Ada Pellegrini Grinove, e que ele deu aula para Cândido Dinamarco, Alfredo Buzaide, e formou a Escola Paulista de Direito Processual. E a Escola Paulista de Direito Processual advoga, defende essa ideia da entidade complexa do professor Cândido Dinamarco, que é um baluarte do processo civil. Mas, como eu disse, de um tempo para cá, vem ganhando força uma nova forma de se compreender o processo. Que também não é uma ruptura, jogar fora tudo que a gente via até então. Eu vou mostrar para os senhores qual é o alcance dessa nova teoria, que, a meu ver, não tem como se contrapor a ela diante do nosso sistema processual vigente, especialmente o Código de Processo Civil, que dá uma força enorme à perspectiva neoconstitucionalista, pós-positivista. Mencionamos também lá no primeiro encontro que nós tivemos no MEIA. Essa teoria é a teoria do processo cooperativo. Nós temos, tradicionalmente, dois modelos de processo civil. Nenhum deles mais tem uma manifestação pura. Não existe mais. Os dois modelos são os modelos adversarial e o modelo inquisitorial. Atualmente, nenhum ordenamento jurídico tem um modelo que seja só adversarial ou apenas inquisitorial. Já há ali, tipo common law e civil law, já há um embrincamento entre esses fenômenos. Isso ocorre também com relação ao processo, mas é possível se estabelecer uma preponderância da concepção de cada um desses processos, desses tipos de processo, ao redor do mundo, né? Então, o modelo adversarial de processo é aquele que concede poderes exacerbados às partes, aos adversários. Ele tem esse nome de modelo adversarial de processo, por quê? Porque quem faz o processo andar, quem conduz o processo, a válvula propulsora do processo são as partes, que são os sujeitos adversariais, são adversários, né? Então, por exemplo, no processo norte-americano, isso fica muito claro nessas séries que existem várias séries no Netflix, né, e de várias plataformas de streaming, que trata do mundo jurídico norte-americano, mesmo que não seja o tema central. Você está sempre vendo uma discussão sobre processo aqui, outra ali. E lá você consegue ver, especialmente nas séries voltadas ao mundo jurídico, como Suits, How to Get Away with a Murder. Lá você consegue ver que quem conduz o processo, veja, são os advogados. Quer produzir uma prova testemunhal, manda a notificação, a intimação, para comparecer no seu escritório, acompanhada por advogado. Claro, a lei regula como é que isso se dá. Os caras colocam um tripé, como está o meu aqui, e começam a fazer de frente para a testemunha, e toma ali pergunta, toma ali resposta, tudo isso fica registrado.
e os advogados vão conduzindo o processo. O juiz só aparece em duas situações. O juiz só aparece, em primeiro lugar, no momento final, que é a regra geral. Ele recebe o processo pronto para julgar. Que, excelência, eu sou advogado de uma parte, meu colega aqui é advogado da outra parte. Nós formamos esses autos aqui com as provas como manda a lei. Nós dois fizemos, os escritórios atuaram e está aqui para o senhor julgar. O juiz recebe o processo pronto para julgamento. Claro, tem imbuído nisso, evidentemente, uma concepção liberal de Estado, né? Uma participação maior da sociedade, uma participação menor do Estado, o Estado vai lá e só julga. Essa é a forma tradicional, forma clássica de atuação de um juiz no modelo adversarial. Uma outra forma que de vez em quando também nas séries aparece é quando algum desses escritórios, algum dos adversários, cometem alguma abusividade, algum vício processual. Aí o outro vai lá e reclama, e o juiz interfere. Mas se não tiver alguma manobra que seja, algum desrespeito à norma processual, o juiz não aparece no processo. O juiz só aceita a demanda. Quem conduz o processo são os advogados. O juiz está nem aí. Também se demora tempo, o problema é de vocês. O interesse é de vocês, adversários. Me traga o processo pronto que eu vou julgar. Resumidamente é isso. Claro que a gente fala assim, a força do processo adversarial está nas partes. Quando se diz isso, não é que o Estado é fraco. Não é que o Estado norte-americano é fraco. Claro que não, óbvio que não. É que na condução do processo, o Estado não exerce uma função preponderante. Na verdade, o Estado está desinteressado. Aquilo lá interessa mais às partes. É uma visão liberal de Estado. Que a sociedade se vire. Né? A mão invisível do Estado, como diria Adam Smith. Não é isso? Bom, esse é o modelo adversarial. As partes fortes, o Estado fraco, em uma perspectiva liberal, de modelo de Estado. Não estou nem falando de economia, não compete a gente aqui. Mas um modelo liberal de Estado. O modelo que se contrapõe a esse é o do modelo inquisitorial. No modelo inquisitorial é o extremo oposto. Ao invés do modelo de Estado liberal, isso é próprio do modelo de Estado social. O modelo socializante de Estado. O modelo social de Estado é aquele no qual o Estado intervém mais na atividade econômica, na atividade social, políticas públicas. Então há um inchaço, um agigantamento maior do Estado. Trazendo isso para o processo, o modelo inquisitorial ou socializante de Estado é aquele no qual o Estado é forte e as partes são fracas. Volto a dizer que não é em poderio bélico, por exemplo, ou em poderio de força do Estado. Não é nesse sentido. Quando se diz que o Estado é forte, é no sentido mesmo de condução do processo. No modelo adversarial, eu lhes disse, o processo anda por impulso das partes. Elas fazem o processo andar observando a lei e entrega tudo pronto para o juiz. No modelo social, ou no modelo inquisitorial, são sinônimos, nós temos o extremo oposto. A posição das partes ela é fragilizada. Só quem faz o processo andar é o Estado. E aí, se o processo está 6 meses para juntar a petição, o que tu pode fazer? Tu não podes fazer nada, porque é o Estado que tem que fazer o processo andar. Você fica na mão do Estado. Aí, há quem refira a esse modelo de Estado, o juiz atua uma função de presidente do processo. Porque o processo interessa mais ao Estado que às partes. Que, na verdade, é um desvirtuamento. Né? Naturalmente, é um interesse do Estado. Nós vimos aqui, e a crítica que essa teoria cooperativa faz é muito forte. Nada no fasalare da cooperação, do contraditório, nada do contraditório, muito pelo contrário. Há um fortalecimento da perspectiva do fasalare, do contraditório. A crítica é mais nessa leitura do Bealoff, tá vendo? Dá um bug no céu. A leitura do Bealoff sobre essa perspectiva estatizante do processo. De que o processo só pode andar a depender do impulso do Estado. E o que o modelo cooperativo de processo quer quebrar, quer romper, é justamente, por exemplo,
Quem aqui nunca ouviu falar da configuração triangular do Estado? A configuração triangular do processo. Autor, réu e o Estado juiz lá em cima. Biloff. Foi Biloff que trouxe essa configuração triangular. A relação jurídica processual tem o Estado juiz em posição superior no ápice de uma relação triangular com as partes. E aí o juiz, o Cândido, fiz menção aqui. A Gisele traz palavras de carinho ali para mim. Muito obrigado, Gisele. Agora que eu vi elogiando a aula, obrigado. A porta pode ser que bata, tomara que não, vamos ver, não vai atrapalhar, não bateu. A porta do escritório. O Biloff traz essa visão, portanto, de que o Estado tem uma posição superior à das partes. Até aí não tem muito como negar. Por exemplo, o juiz é quem julga. O Estado julga, ele tem essa posição, essa primazia. Mas, Cândido Dinamarco vai dizer, já fiz várias menções elogiosas a ele, aqui uma crítica. Ele afirma que o juiz é o presidente do processo. O juiz é o gestor. O juiz manda no processo. Só pode acontecer. O processo só pode ser conduzido da forma como o juiz desejar. É nesse ponto aqui que a teoria do processo cooperativo pretende se insurgir e criticar. E eu concordo com isso. Porque o processo não é do juiz. Você pode ir para o extremo oposto e também criticar o modelo adversarial, que o processo seria só das partes e o Estado desinteressado. O Estado não pode também lavar suas mãos. Ok. E aí vocês vão perceber que o modelo cooperativo de processo, ele atua justamente no meio termo, entre o processo adversarial e entre o processo inquisitorial. Todos os poderes não podem estar na mão das partes, na condução do processo. Vá lá. Mas também não é exclusividade do juiz. Quando eu digo juiz, não é o sujeito que tem CPF, endereço, não. O juízo, né? o agente estatal, o órgão estatal. O modelo cooperativo ele vem justamente, por exemplo, eu dizia, aquela visão triangular do processo, com o juiz lá em cima, o modelo cooperativo não admite. No modelo cooperativo de processo, e eu também estou perdendo uns links que eu tenho feito aí, isso é falta de prática. Eu dizia da Escola Paulista de Direito Processual lá atrás, o modelo cooperativo de processo ele vem sendo defendido pela Escola Mineira de Direito Processual. O Alexandre Câmara saiu do Rio para fazer a sua o seu doutorado lá na PUC de Minas. Porque a gente vai se afiliando no modo de pensar aqui e ali. E aí lá tem diversos autores. Por todos eu cito o Dierle Nunes. É um autor jovem e com uma produção acadêmica espantosa. Os senhores encontram facilmente na internet textos do professor Dierle Nunes. Eu recomendo a leitura dessa perspectiva cooperativa. Então, o processo cooperativo, quando a gente fala de cooperação lá no artigo 6º, não é nesse sentido de boa-fé apenas. Claro que uma das funções da cooperação é a boa-fé, é a eticidade, atuar de forma ética no processo. Só que é muito mais do que isso, na verdade. Cooperação, o princípio da cooperação, o modelo cooperativo de processo, ele tem uma perspectiva macro, gigantesca, que é esse modo de atuar o processo. E aí vocês percebam que o artigo 6º, que fala da cooperação, todos os sujeitos devem cooperar entre si, para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva. Esse cooperar entre si, como eu lhes disse, não é um levar ao outro. Claro que eles continuam tendo posições processuais divergentes. Mas as partes podem, e espera-se cada vez mais isso, atuar em um modelo de justiça que não seja estritamente adversarial. Por exemplo, decorre do modelo cooperativo de processo, como eu já fiz menção antes para vocês aqui, o negócio jurídico processual do artigo 190. Negócio jurídico processual era um tema que a última coisa que tinha em relação a ele era consenso.
os autores mais jovens defendiam a possibilidade, no Código Antigo, tá? No Código Antigo já se defendia os autores mais jovens, os negócios jurídico-processual atípicos, porque não tem graça você falar de negócio jurídico típico. Negócio jurídico-processual típico, como a cláusula de eleição de foro, aí não tem dúvida, a lei está falando que tem. O que se começou a discutir foi o seguinte, ainda no Código Antigo, ainda antes do projeto do novo Código, a doutrina mais jovem falando, pô, não pode ser só isso, cara. O processo não é só do juiz, não interessa só ao juiz. Temos as partes, que são as principais interessadas na resolução da controvérsia. Pô, por que se o autor concorda que o réu vai ter 30 dias para contestar, por que não? A resposta clássica. Ué, por que não? Porque a lei diz que é 15. 15 é 15, não tem como fugir de 15. A perspectiva publicística, o processo interessa ao Estado, ele regula por lei e está regulado. Parece 15 dias, ponto final. Tanto que ele permite que Fazenda Pública tenha. Lá atrás era quádruplo, né, para contestar. Enfim, esse era o argumento. Um argumento pela preponderância do interesse público. O que o novo código vai dizer? Veja como é que não é só o artigo 6º, não é só cooperação. O modelo cooperativo de processo, o processo cooperativo, traz a perspectiva, e aqui a compreensão como eu defino, e acho que defino bem nesse sentido, é o seguinte: o modelo cooperativo ele busca uma equilibrada distribuição das funções no processo. Parar aquela perspectiva que ainda é reinante, infelizmente, que não é a lei que muda. Os senhores estão aqui, espero que eu contribua com os senhores em relação a isso. Parar aquela perspectiva de um juiz todo-poderoso, santidade, babalorixás, tem quase que ajoelhar perante Vossa Excelência e não poder fazer nada no processo, sem que o juiz deixe. Agora mudou. Primeiro fenômeno que nós estamos vendo, eu já disse, inspirado na lógica da arbitragem, as partes estavam cada vez mais saindo do judiciário, porque elas queriam um processo que elas pudessem chamar de seu. Eu quero fazer o processo do meu jeito. Agora pode. Desde que não fira questões de ordem pública, naturalmente, mas é um mundo à parte, que qualquer pessoa que queira escrever qualquer coisa sobre processo civil, negócio jurídico processual é um tema que vai ficar décadas. Porque pairam muito mais dúvidas do que certeza. A certeza que nós temos é que o artigo 190 estabeleceu a cláusula do negócio, cláusula geral do negócio processual. Então, tratando-se de direito que admita a autocomposição, partes capazes, as partes podem estabelecer o que elas quiserem, desde que não envolva o juiz. Porque se envolver o juiz, está lá no artigo, pode envolver o juiz, tá? Mas para envolver o juiz e produzir efeitos, o juiz tem que homologar, que não é o 190, é o 191. Mas as partes podem estabelecer, as partes podem prever, por exemplo, que todo o prazo do processo para elas vai ser de 2 meses. Que era impensável no Código Antigo. Mas nesse sentido específico do prazo, interessa mais às partes. Elas não vão poder amanhã ou depois alegar também que demorou o processo. Mas veja, elas não podem estabelecer de comum acordo que não vão perante o juízo estatal e vão na arbitragem. E elas não podem na arbitragem estabelecer que o prazo de manifestação de qualquer uma delas é de 2 meses. O que o legislador percebeu? Cara, se a gente continuar assim, ninguém mais vem para o Poder Judiciário. Vamos nos adaptar à arbitragem, que está nos ensinando que o processo também é de interesse das partes. Então, esse é o modelo cooperativo de processo, que traz uma adequada e uma justa distribuição das funções dos sujeitos. Tanto os sujeitos parciais, quanto o sujeito imparcial, que é o juiz. Mas aí perceba que nesse caso do negócio jurídico processual, que eu lhes digo, é um mundo. Os senhores não vão, todo mês sai coisa nova na Repro, de negócio jurídico processual. É um tema que condições da ação admite negócio jurídico processual? Os pressupostos processuais? Tem muita coisa para falar sobre isso. A doutrina vem sendo, de modo geral, bastante benevolente e estimula os negócios jurídicos processuais. Tá? Uma outra manifestação
que pouca gente se deu conta ainda no modelo cooperativo de processo. Como é que era no modelo inquisitorial? Que o nosso modelo nunca foi adversarial puro, tá? O mais próximo que nós tivemos daquela classificação que eu apresentei foi do modelo inquisitorial. O nosso modelo atual, eu não tenho dúvida que normativamente é o cooperativo. Mas nós estamos saindo do modelo adversarial e você não consegue mudar isso com facilidade. Mas veja, como é que sempre foi no nosso sistema processual? Para o processo andar, você tem que ter os atos de comunicação processual, naturalmente. Citação para lá, intimação para cá, e dá-lhe cartas e dá-lhe intimação, e é assim. Não tem como ser diferente. Naturalmente, muitas das vezes, o processo só pode andar, até pelo contraditório mesmo, né? Intimando a parte contrária. Então você trouxe uma manifestação. O perito juntou um laudo. Tem que dar ciência às partes. Você é a parte interessada. Você já tomou ciência. Como é que sempre foi a ciência dos atos processuais? Por intimação. Então intima você e intima a outra parte. Você já tomou ciência. O que você pode fazer? Artigo 269, parágrafo 1º. Isso é um dispositivo que tem a aptidão de revolucionar o processo do ponto de vista prático. Você que está ouvindo aí, advogado, pois tu podes intimar a outra parte. Novo. Antes era só o Estado que podia intimar. Quem faz o processo andar é o Estado. Vejam 269, parágrafo 1º. Agora o advogado pode intimar o outro advogado. Nessa brincadeira aí, meus amigos, a depender do juízo aonde você esteja, você pode ganhar 6 meses no mínimo nessa brincadeira de expedir mandado de intimação e voltar com ele cumprido o processo andar. Deixa eu ver se eu acho o 269 aqui. Olha aqui. 269, parágrafo 1º. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte, por meio do correio. Juntado aos autos, a seguir, cópia do ofício. Você vai fazer um ofício do teu escritório, dando ciência. O mandado de intimação é substituído por um ofício teu de intimação e do aviso de recebimento. Aí você envia por aviso de recebimento, ou por qualquer meio inequívoco. A STJ já decidiu que pode ser por outro meio inequívoco de recebimento. E você junta aquele comprovante de recebimento nos autos. Você junta. Olha o tempo que se ganha. Fora de brincadeira, quem tem prática processual sabe que não é inimaginável, não é raro você perder meses, às vezes anos, nessa brincadeira de intimar e fazer o processo andar. E não adianta aqui querer correr e ganhar tempo. Vai ser nulo. Vimos contraditório, requisito de validade do processo. Não adianta querer ganhar tempo, apressado come cru, afobado, a parte pode invalidar aquele processo lá em cima e voltar e ter que refazer. Então aqui nós temos como é que era antigamente? A depender da urgência, você ia todo dia no cartório pedir para cumprir. E eles faziam quando eles quisessem. Fala com o cara, que você está morrendo de pressa, ele fala assim, ó. Tá bom, doutor, entendi. Vai ser feito quando der. E você vai fazer o quê? Você vai entrar, vai tirar o cara da cadeira, vai expedir você o mandado no cartório do juiz? Não vai. Não ia. O que você pode fazer agora? Não precisa mais submeter isso. Você expede o seu ofício, dando ciência pro ex-adverso. Aí já me perguntaram, mas como é que eu vou saber o endereço? Ué, como assim você vai saber o endereço? É um dever do advogado informar nos autos o endereço onde vai receber a intimação. E é ali que você vai intimar, camarada. Tá? Então, veja, isso já é uma decorrência. Olha o tamanho disso. Vejam se isso não é um retrocesso, não é um retrocesso dogmático, claro. Eu estou falando um retrocesso no sentido da extrema necessidade do Poder Judiciário. O que só ele podia fazer, agora pode tu fazer. E você ganha tempo com isso. Também não se está dizendo, de outro lado, que só quem pode intimar é você, advogado. E que o Estado não pode. É um meio termo. Os dois podem fazer. Isto é,
junto com... Tem outras manifestações. O 357 vai dizer que o saneamento do processo pode ser compartilhado entre o juiz e as partes. O 191 estabelece... Eu vi que o pessoal botou ali considerações, já vou lá ler no chat. O 191, que eu fiz menção ainda há pouco, estabelece a possibilidade da calendarização processual, calendário processual. Para quem não está familiarizado, é o seguinte: uma vez que se estabeleça calendário processual, acaba os prazos no processo. É claro que você está envolvendo o juiz tem que homologar. E é claro que isso é uma mudança cultural. O juiz pode não aceitar, vai pegar outro juiz que vai adorar. Como é que é o calendário processual? Esqueça coronavírus, tá? Vamos fingir que estamos em condição CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Você imagina que você propõe a demanda hoje e já tem ali um ajuste seu com o réu e estão submetendo ao juiz para apreciação. E nessa avença, o que se estabelece é o seguinte: estamos aqui no começo de agosto propondo a demanda. Nós já estamos manifestando ao autor e réu que não temos interesse na autocomposição, já tentamos nos entender, não deu certo. Então estamos estabelecendo aqui que o réu vai ter até dezembro para contestar, para oferecer sua resposta. Uma vez respondida a demanda em dezembro, com toda a calma do mundo, olha aí, 4 meses para o réu responder. Eu estou tirando de cabeça aqui, né? O autor vai ter a réplica até março do ano que vem. E aí a instrução probatória vai se dar até junho do ano que vem, quando nós já estamos estabelecendo que vai ter prova oral para estabelecer. Estamos sugerindo, Excelência, que façamos uma AIJ em junho do ano que vem, e Vossa Excelência vai ter até dezembro do ano que vem para julgar. Bom, mas vai demorar até dezembro de 2021, mais de um ano o processo. Vai ter algum que demora menos que isso? Desse jeito, você já estabelece prazo para cada uma das partes. Veja, um ajuste entre as partes. Para que nenhuma delas quer ganhar, nenhuma delas quer perder o processo. Mas elas podem ter um consenso mínimo quanto à condução do processo. Ao invés de contar os dias. E veja, nisso você ganha muito tempo no processo, porque eu não tenho que intimar ninguém. Nem o juiz intima, nem você, advogado, tem que intimar ninguém. Está previamente estabelecido. O prazo para a prática de tal ato é até tal dia. Praticou antes, ótimo. Não praticou até aquele momento, perdeu o prazo. Mas não foi intimado? Foi sim. Olha o calendário processual que nós estabelecemos lá no começo. Aquilo já é intimação de todos os atos. É um novo mundo. Ah, mas então tá vendo muito. Não tá vendo muito. Eu vi um só. Desde o novo código. Mas é uma mudança. Isso depende de uma mudança cultural. Nós temos que incorporar, na verdade, essa filosofia cooperativa de processo, um modelo cooperativo que retira a primazia e a preponderância de só o Estado poder praticar os atos. É esse o sentido da cooperação. Além desse, tem diversos outros fenômenos que aí os senhores vão ver nos próximos módulos, mas que tem a ver com essa ideia de cooperação. Essas são as principais manifestações. Deixa eu ver ali quem comentou. O Adriel traz: hoje em dia tem a ordem cronológica do julgamento também. Tem. Acontece que a ordem cronológica do julgamento, ela virou água com açúcar, né? Com a lei 13.156, que mudou o código, ainda na vacácio. Eu tenho uma coisa com essa lei, porque é o seguinte: ela é conhecida como a Lei Gilmar Mendes, não sei se os senhores sabem. Depois da aprovação do código, basicamente por conta de algumas atribuições que relacionam aos juízes como um todo e aos tribunais superiores especificamente, mais precisamente quanto ao recebimento dos recursos extraordinários do lato sensu, tanto o RE quanto o RESP. A previsão do código original era de não ter juízo de admissibilidade na origem. Todos iam subir. Só que era uma aposta, na verdade, do código, era controverso isso, mas era uma aposta de que com o tempo ia ser melhor para o sistema como um todo. Porque é cada vez mais difícil você conseguir interpor o RE e o RESP pelos requisitos que eles têm. E aí teria que criar um setor no STJ, um setor no STF, bem robusto para fazer essa admissibilidade.
Eles ficaram desesperados, mas veja, o projeto de lei foi aprovado. Né? E no calar da noite, eles botaram o projeto de lei embaixo do braço, levaram para o então senhor Eduardo Cunha, cuja reputação dispensa comentários, e foi aprovado. Correu ali, sabe que esse período de final de ano é literalmente apagado as luzes, conseguiram um quórum mínimo ali, canetada, levou para votação e foi aprovado. Aprovado um projeto, foi aprovada uma lei na vacatio legis de um código. Um código que ficou 6 anos no Congresso, tramitando. E eu lhes disse que eu acompanhei de perto. E eu estava fazendo minha tese. Então, naturalmente, eu na tese coloquei diversas concepções do código. E a minha tese de doutorado foi sobre o sistema brasileiro de pronunciamento vinculante. E tive que investigar e tive que analisar a atuação dos tribunais superiores. E era em um sentido, a admissibilidade passou a ser em outro. Então, isso me traz um ranço ainda maior, porque eu tive que mudar muita coisa. Perdi mais de um capítulo inteiro. Perdi um capítulo e meio da minha tese de doutorado com essa lei que veio, pegou todo mundo de surpresa. E nessa lei, por isso que eu estou falando dela, mudou o artigo 12 do CPC. E a previsão que era obrigatória com algumas ressalvas passou a ser facultativa com ressalva. Então, ordem cronológica do processo, para ser bem franco para ti, não existe. Porque eles vão observar se der. Quando você bota numa lei que é para fazer se der, assim, ó, tem que fazer, mas se não der, não se incomoda não, isso não é lei, isso não tem conteúdo normativo nenhum, tem obrigação nenhuma, não te traz nenhum ônus, não te traz nenhuma sanção, ele só tem a facultatividade. Então eles mataram essa questão da ordem cronológica do processo. Veja bem, a ordem cronológica do processo, na perspectiva inicial, não era engessada. Tinha regra e tinha várias exceções. Caso de urgência, por exemplo, não tem que ficar em fila nenhuma. Eles mantiveram a exceção, mas tornaram a regra já é excepcional. Quer dizer, a regra já é no sentido de não ser obrigatório. Então isso não faz sentido nenhum. Tá? Cláudia, professor, verifiquei em um artigo menção justamente na transferência de atos judiciais aos advogados, com meros servidores públicos, ou não seria somente atendendo o princípio da cooperação ou transferência de responsabilidades que é do Estado? Não, veja, não é uma transferência de responsabilidade do Estado, porque é uma facultatividade. Se você não quiser você intimar, esperar o Estado intimar, ele vai intimar, no tempo dele, com amorosidade. O Estado, eu trabalho em Estado, na Procuradoria do Município, eu sei como é que é. O Estado, ele tem naturais correntes que lhe aprisionam. Tem como fugir, isso é natural. Uma dificuldade. O Estado não é uma empresa que o gestor muda de uma hora para outra. O Estado, vinculado à legalidade, tem defasagem natural de um Estado, especialmente em que o dinheiro não para em pé na conta, toda hora, cada um tem sangria de tudo quanto é lado, um Estado com diversas mazelas sociais como o nosso. Então, enfim, não temos o Poder Judiciário, não é o pior do mundo, mas não é o melhor do mundo, naturalmente. E o Estado vai fazer ao tempo dele. Né? Se você não quiser fazer nada, o processo vai ser tocado sob a ótica da morosidade do Estado. Mas se você é um processo de seu interesse, você pode por você providenciar. Então eu não vejo nesse sentido de que o Estado também tirou o corpo fora e passou para o Estado, para o advogado fazer. Talvez esse artigo que você falou que leu, talvez não esteja nem abordando isso. Uma leitura que eu posso fazer disso aí, por exemplo, no processo eletrônico, nós viramos o distribuidor, né? Então a tarefa que era, você levava lá em um servidor do Estado, fazia, agora nós que cadastramos, tem que aprender a cadastrar no processo eletrônico, né? Mas veja, mas eu não tenho essa visão também muito crítica a isto, por quê? Porque, ao meu ver, isto é natural da evolução. Parar para pensar, tu fostes transformado em caixa de banco também. Quando você paga pela internet. Quando você vai no caixa eletrônico e paga na máquina. Então, é natural da evolução tecnológica que esse tipo de situação aconteça. Eu, por exemplo, eu prefiro do jeito que está. Eu prefiro ter um trabalho mais e protocolado onde eu tiver, no tempo que eu quiser,
do que ficar vinculado a ter que comparecer a um prédio físico, presencialmente, para ficar numa fila e pegar um servidor mal educado, mal intencionado e despreparado e que vai te colocar um montão de empecilho às vezes. Isso aqui não é assim? Quem te disse que não é assim? Tu estudou até onde? Então tem... Mas eu já vi crítica nesse sentido aí também, tá? Só digo assim, não é que tá errado. O que se fala é verdade. Acabou que transformou o advogado numa função que ele não fazia antes. A minha pergunta é, isso é prejudicial ou isso é benéfico? Até numa leitura de Estado, tendo menos servidores lá, você não precisa contratar novos para aquela função, e aquele daquela função pode ser remanejado para fazer outra coisa que talvez seja mais importante. Tá? Bom, essas então as considerações sobre o processo cooperativo.